Justiça dos Estados Unidos absolve rapper Diddy dos crimes sexuais mais graves pelos quais estava sendo julgado. Presidente Lula classifica de absurda a decisão da Câmara de derrubar aumento do IOF e lembra que cada macaco deve ficar no seu galho. Médicos recomendam pausa nas atividades do ex-presidente Jair Bolsonaro devido a problemas estomacais. Corpo da brasileira que morreu em vulcão da Indonésia passa por autópsia no Rio de Janeiro e resultado deverá ser divulgado daqui a 7 dias. Temperatura baixa provoca novas geadas no sul do país, com destaque até a Boneco de Neve em Santa Catarina. Na Europa, calor não dá folga e termômetros aumentam junto com o número de mortes. Filhos cumprem pedido de empresário que morreu e sobrevoam Detroit, nos Estados Unidos, para despejar dinheiro aos mais pobres. E o Museu Nacional reabre no Rio de Janeiro depois de 7 anos destruído por um incêndio. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O rapper Sean Diddy Combs foi absolvido nesta quarta-feira por um júri popular das principais acusações que enfrentava. Foi o julgamento sobre a liderança dele de uma rede criminosa relacionada a tráfico sexual durante mais de 2 décadas. Apesar de ter escapado de uma pena perpétua, o magnata da indústria musical, de 55 anos, foi considerado culpado em 2 acusações de transporte para prostituição. Os casos são aplicáveis a 2 vítimas que mantiveram um relacionamento amoroso com o empresário, Cassi Ventura e outra mulher que depôs sob o pseudônimo de Jane Roe. Segundo a imprensa americana, essas 2 acusações podem render, cada uma, 10 anos de prisão para Diddy. De qualquer forma, o veredito do júri é visto como mais brando do que o esperado. A conclusão dos jurados, após 14 horas de deliberações, pegou de surpresa uma multidão de jornalistas que acompanhava o caso de uma das salas alternativas ao tribunal, preparadas para atender à alta demanda de público. Entre as várias pessoas que compareceram ao tribunal, majoritariamente em apoio a Diddy, e que também estavam nesta sala, houve reações de emoção e comemoração com o veredito. Após o anúncio, que foi lido pela porta-voz do júri e confirmado pelos demais membros, Diddy visitou seu advogado principal, Mark Agnifilo, fazendo gestos de satisfação com a cabeça, já aliviado do clima tenso que demonstrou no dia anterior, quando foi anunciado que o júri havia chegado a uma decisão parcial. Diddy Combs agradeceu repetidamente ao júri e também gesticulou à família, celebrando a decisão. A defesa do acusado pediu sua soltura após a divulgação do resultado do júri. No entanto, Diddy Combs segue preso no Brooklyn até a leitura da sentença, prevista para as próximas semanas. Já a promotoria se opôs, alegando o risco de fuga e o classificando como uma ameaça à sociedade. Em setembro do ano passado, o rapper americano enfrentou suas primeiras acusações federais relacionadas aos crimes de tráfico sexual, transporte para prostituição e conspiração para cometer extorsão das vítimas. O magnata se apresentou como inocente. Na época, os promotores defenderam que Diddy liderava uma rede criminosa para o cometimento de crimes sexuais. Nas denúncias, o rapper é apontado como um criminoso que abusava, ameaçava e coagia mulheres a participar de orgias sexuais longas sob efeito de drogas, conhecidas como freak-offs. Em seguida, ele as intimidava para que se calassem sobre os eventos. Diddy alegou que todos os atos sexuais eram consensuais com as vítimas. Seu principal advogado de defesa, Mark Agnifilo, sustentou que seu cliente seguia um estilo de vida swinger, mas não cometeu nenhum dos crimes pelos quais é acusado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Ao todo, Diddy Combs enfrentou 5 acusações. Conspiração para extorsão, ele foi inocentado. Tráfico sexual de Cassi Ventura, inocentado. Transporte de Cassi. Ventura para prostituição, sob a lei Mann, foi considerado culpado. Tráfico sexual de Jane Roe foi inocentado e transporte de Jane Roe para prostituição sob a lei Mann. Ele foi considerado culpado.
Um estudo realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que o crime organizado no Brasil já movimenta mais dinheiro com a venda irregular de combustível, ouro, cigarro e álcool do que com o tráfico de cocaína. De acordo com o levantamento, as facções criminosas como PCC e Comando Vermelho movimentaram mais de 140 bilhões de reais em 2022. De acordo com o trabalho Rastreamento de Produtos e Enfrentamento ao Crime Organizado no Brasil, em 2022 organizações criminosas como o Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho movimentaram 146 bilhões de reais com a comercialização de combustível, ouro, cigarros e bebida. A movimentação financeira do tráfico de cocaína, no mesmo período, foi estimada em 15 bilhões de reais pelos pesquisadores. Esse foi o primeiro estudo feito no Brasil a registrar o impacto do crime organizado na economia formal. Segundo o trabalho, as facções criminosas começaram a investir em produtos do mercado formal para lavar o dinheiro do tráfico de drogas, mas logo perceberam as vantagens financeiras e políticas de diversificar seus negócios. O estudo analisou o impacto do crime na venda de combustível, ouro, cigarro e bebidas, mas há ao menos outras 18 atividades econômicas do mercado formal, nas quais as facções têm grande protagonismo, caso do setor de transportes, do mercado imobiliário e da pesca. Entre os 4 mercados estudados, o que registrou a maior movimentação financeira é o de combustíveis e lubrificantes, com total estimado de 61 bilhões e 500 milhões de reais. O crime já está presente em praticamente todos os elos da cadeia, da produção ao posto de gasolina, passando por refino, transporte e logística. Em segundo lugar, na lista de atividades criminosas para áreas formais da economia, aparece o setor de bebidas alcoólicas, com 56 bilhões e 900 milhões de reais, seguido da extração e produção do ouro, com o lucro de 18 bilhões de 200 milhões, e do cigarro, representa 10 bilhões e 300 milhões de reais. O estudo mostra, ainda que hoje a principal fonte de renda para o crime organizado são os crimes cibernéticos, como os golpes via internet e o roubo de telefones celulares, com movimentação financeira estimada em 186 bilhões de reais. Os ganhos com esses delitos também ultrapassam o da venda de drogas. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta amarelo para as regiões sul e sudeste do país. Isso porque nos próximos dias os termômetros devem registrar temperaturas 5 graus abaixo da média. Em Santa Catarina, por exemplo, teve gente com direito até a boneco de neve. Não está fácil enfrentar o frio de Santa Catarina. A segunda onda do inverno veio com força, trouxe neve isolada na madrugada de terça e muitas temperaturas negativas. Desde o início da semana, o estado vem enfrentando recordes nos valores mínimos dos últimos 20 anos. A mínima nessa quarta-feira no estado foi de menos 7,78 graus Celsius em São Joaquim, onde também houve formação de geada. Na manhã dessa quarta, também na cidade de Urupema, considerada a capital nacional do frio, os termômetros marcaram menos 7,38 graus Celsius. As informações são da Epagre-Cirã, órgão que monitora o clima e o tempo no estado. Todas as regiões de Santa Catarina tiveram marcas de temperatura abaixo de zero. Em Florianópolis, a mínima foi de 6,67 graus Celsius, perto da 1h da manhã. Na cidade de Criciúma, no litoral sul, os termômetros marcaram menos 1,28 graus Celsius às 6 horas da manhã. As quedas nas temperaturas acontecem até essa quinta-feira, quando a massa de ar polar segue para o oceano. De acordo com os meteorologistas, os próximos dias terão marca de tempo seco e firme, com mínimas de no máximo 5 graus e máximas chegando a 20 graus em todo o estado. Na Europa, a situação é de calor intenso, que já provocou 8 mortes na Espanha, França e Itália. E a ONU alertou hoje que o mundo está enfrentando recordes de seca há vários anos. Pelo menos 8 pessoas já morreram por conta do forte calor. Na Espanha, 2 pessoas foram encontradas mortas em uma área de incêndio florestal, além de uma criança de 2 anos ter sido esquecida em um carro pelos pais. Na França, o país registrou o mês de junho mais quente em mais de 100 anos.
Os termômetros em Paris marcaram 42 graus, forçando a Torre Eiffel e as mais de 2.000 escolas cancelarem suas atividades. E apesar da queda na temperatura, os 36 graus ainda continuam altos para os padrões da região. Ao menos 300 pessoas foram atendidas com insolação, sendo que 2 vieram a óbito, incluindo uma menina de 10 anos. A Itália também sofre com as altas temperaturas. O país emitiu alertas vermelhos para 18 cidades. Um motorista de caminhão de 70 anos foi encontrado morto na cabine do veículo. Segundo a equipe de emergência, o intenso calor pode ter precipitado uma condição de saúde frágil já pré-existente. No território alemão, cidades como Hamburgo, Colônia, Frankfurt e Stuttgart foram emitidos alertas de alta temperatura. Na capital Berlim, os termômetros registraram 35 graus no meio do dia, marca bastante comum para o verão alemão. As igrejas evangélicas do país se transformaram em abrigos, com postos de hidratação e até locais de descanso para os mais vulneráveis. Um alerta também foi emitido para que em algumas regiões os alunos fossem liberados das aulas nos dias de calor extremo. Um estudo no ano passado fez um alerta para as ondas de calor na Europa. Na ocasião, ele apontou que as mortes associadas à alta temperatura poderão triplicar e ultrapassar mais de 120 mil anuais, caso as políticas climáticas atuais continuarem as mesmas. Um relatório da ONU alertou que os recordes de seca trouxeram prejuízos econômicos e sociais jamais vistos antes. A combinação da mudança climática junto com o El Niño, fenômeno que aquece as águas do Oceano Pacífico, intensificou a seca em diversas partes do planeta. Para a Organização Meteorológica Mundial, a OMM, a lenta aproximação do calor extremo está se tornando mais frequente por conta do aquecimento global causado pela queima de combustíveis fósseis. Além de destacar a importância do alinhamento de alertas dos serviços emergenciais e planos de ação em relação ao calor e à saúde para proteger a segurança e o bem-estar do público. O relatório ainda apontou o rio Amazonas como um dos locais mais afetados por conta da queda no nível de águas. E veja a seguir, presidente Lula classifica de absurda a decisão da Câmara de derrubar aumento do IOF e lembra que cada macaco deve ficar no seu galho. E médicos recomendam pausa nas atividades do ex-presidente Bolsonaro devido a problemas estomacais. O governo Lula está enfrentando forte oposição no Congresso. Se depender do resultado de uma pesquisa divulgada hoje, além das divergências de opinião, será difícil a aprovação de temas considerados importantes para o país. Pesquisa realizada pela Genial Quest com 203 deputados federais aponta um cenário de distanciamento entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. O levantamento revela que 46% dos parlamentares classificam negativamente o governo do presidente Lula, enquanto 27% aprovam sua gestão. Outros 24% avaliam o governo como regular. Os dados refletem uma piora na avaliação do governo, especialmente entre deputados independentes. Nesse grupo, a reprovação ao presidente subiu 13 pontos percentuais desde maio, alcançando 44% em junho e empatando numericamente com a avaliação neutra, que era de 52%. Além da avaliação de governo, o levantamento mostra tendências claras entre os deputados sobre temas importantes em discussão no Congresso. Entre os entrevistados, 70% se posicionaram contra o fim da jornada de trabalho 6x1, apesar de 210 parlamentares terem assinado a proposta da deputada Erika Hilton, que prevê essa mudança. 22% se manifestaram a favor da proposta. Por outro lado, 88% dos deputados ouvidos demonstraram apoio à elevação da faixa de isenção do imposto de renda. Apenas 5% se posicionaram contra. Outras pautas também foram avaliadas. A exploração de petróleo na Amazônia recebeu apoio de 88% dos deputados, mesmo sendo criticada por setores do governo, incluindo a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Também houve apoio expressivo de 76% ao aumento das penas para roubo. Em contrapartida, medidas que envolvem o judiciário e questões salariais
presidenciais enfrentam alta rejeição. Apenas 15% dos deputados são favoráveis à exclusão das verbas do judiciário do teto de gastos, enquanto 70% se posicionaram contra. Quanto ao projeto de regulamentação dos supersalários, 53% se disseram contrários e 32% a favor. Propostas mais divisivas, como a PEC da segurança pública e o aumento do imposto de renda para os super-ricos, registraram empate técnico. Além disso, outros projetos em tramitação na Câmara mostraram maioria favorável. A inclusão de verbas indenizatórias no teto constitucional, nova política para ensino à distância, alternativa à anistia, proibição de apostas online por beneficiários de programas sociais, a segunda parte da reforma tributária e o fim da reeleição para cargos do Executivo com aumento de mandato. A pesquisa também revelou uma piora significativa na percepção da relação entre o Executivo e o Legislativo. Para pouco mais da metade dos deputados, a relação é negativa. 30% a consideram neutra e 18% a classificam como positiva. Entre os independentes, a reprovação saltou de 45% para 65% entre maio e junho. A perspectiva de avanço da agenda do governo também se deteriorou. Em 2024, os deputados estavam divididos entre otimistas e pessimistas. Agora, 57% acreditam que as chances de aprovação da pauta presidencial são baixas. Entre os independentes, esse número chega a 73%. Quando questionado sobre os principais obstáculos para o andamento de projetos no Congresso, 45% dos parlamentares citaram a desarticulação política do governo, 33% mencionaram o impasse em torno da anistia, 15% indicaram a não liberação de emendas e 6% apontaram o funcionamento precário das comissões. Em relação ao contato com o Executivo, embora 84% dos deputados afirmarem ter sido recebidos por algum ministro, 69% avaliam que o governo dá menos atenção do que deveria ao Legislativo. Apenas 3% acreditam que o atendimento aos parlamentares é excessivo. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, é considerada a interlocutora mais eficaz entre os ministros do governo, seguida por Alexandre Padilha, da Saúde, e Celso Sabino, do Turismo. Rui Costa, da Casa Civil, figura entre os menos mencionados. No campo das relações institucionais, 49% dos parlamentares afirmam que o Supremo Tribunal Federal invade frequentemente as competências do Congresso, enquanto 28% dizem que isso ocorre às vezes. Por fim, o levantamento aponta para o cenário eleitoral de 2026. A maioria dos deputados acredita que um nome da oposição é favorito para vencer as próximas eleições presidenciais, enquanto 35% apostam em Lula ou em um candidato do governo. Para quase a metade dos entrevistados, o principal nome da oposição é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Do lado governista, 68% dos deputados acreditam que Lula será candidato à reeleição. O presidente Lula defendeu a judicialização do imposto sobre operações financeiras e disse que a decisão do presidente da Câmara, Hugo Mota, foi um erro. O presidente ainda afirmou que, se não vai à Suprema Corte, não governa o país. Em um encontro da tradicional caminhada do 2 de julho, feriado estadual na Bahia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou de absurda a decisão do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, de colocar em votação o projeto que derrubou as mudanças no IOF. O presidente reconhece o papel que o Congresso tem. Lula afirmou que os interesses de poucos grupos econômicos prevalecem no Congresso Nacional em detrimento do conjunto da população brasileira. Ele defendeu a decisão do governo de recorrer à justiça contra a derrubada, pelo parlamento, do decreto que aumentou alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, e que Hugo Mota, a pautar a derrubada do Congresso do IOF, descumpriu um acordo que havia sido feito com o Executivo sobre medidas compensatórias. A decisão foi anunciada horas antes da votação, em postagem nas redes sociais do presidente da Câmara dos Deputados. O presidente Lula disse que não governa mais o país se não entrar na justiça contra decisões que derrubem decretos do governo, como foi no caso do IOF. Lula disse ainda que o Congresso tem os seus direitos e ele tem os direitos dele. Nem eu me meto nos direitos deles, nem eles se metem nos direitos presidenciais. E quando os dois lados não se entenderem, a justiça resolve, ou seja, cada macaco no seu galho. Mesmo depois dessas declarações, o presidente Lula negou que exista rivalidade do governo com o Congresso. A Advocacia Geral da União protocolou ação declaratória de constitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal, a pedido do presidente Lula e com base em estudo técnico e jurídico solicitado ao órgão, onde o relator do caso será o ministro Alexandre de Moraes. Na ação, a AGU pede que a Corte declare a constitucionalidade, ou seja, a legalidade do decreto presidencial número 12.499 de 2025, restaurando assim os seus efeitos.
Responsável por defender os interesses da União, o órgão também requer que o STF reconheça, em caráter liminar, a inconstitucionalidade do Decreto Legislativo número 176 de 2025, cuja aprovação na semana passada resultou na suspensão do aumento do IOF. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, relativizou os impactos na relação com o Congresso Nacional da judicialização da derrubada do decreto presidencial que elevou alíquotas do imposto sobre operações financeiras. O decreto fazia parte de medidas elaboradas pelo Ministério da Fazenda para reforçar as receitas do governo e atender às metas do arcabouço fiscal. O Ministério da Fazenda alegou que a medida é necessária para evitar mais cortes em políticas sociais e maiores contingenciamentos que podem afetar o funcionamento da máquina pública. Além das divergências no Congresso Nacional sobre o imposto sobre operações financeiras, o que mexeu hoje com o mercado financeiro foi a divulgação do fechamento de 33 mil vagas de trabalho no setor privado dos Estados Unidos. Com isso, o dólar caiu 0,74% e fechou o dia valendo R$ 5,42, que é a menor cotação desde agosto do ano passado. E a Bolsa de Valores caiu 0,36% aos 139.051 pontos. E o Senado aprovou a medida provisória que cria um novo crédito consignado para trabalhadores do setor privado com registro em carteira. O programa permite o empréstimo mediante a garantia de até 10% do saldo do fundo de garantia ou 100% da multa rescisória na demissão sem justa causa. E a Advocacia Geral da União apresentou hoje ao STF a proposta para devolver o dinheiro descontado indevidamente das pensões e aposentadorias. A intenção é devolver 2 bilhões e 100 milhões de reais de mensalidades cobradas por sindicatos e associações sem autorização de pensionistas e aposentados. O pacote envolve, por enquanto, 2 bilhões e 100 milhões de reais descontados nos últimos 5 anos. Para aderir ao pacto fechado hoje, o beneficiário terá que aceitar os termos diretamente nos sites ou agências da Previdência ou dos Correios. Pelo que foi anunciado, a partir do próximo dia 24, o dinheiro deverá começar a ser devolvido, corrigido pelo Índice Oficial de Inflação. De acordo com a Advocacia Geral, a expectativa é que já no próximo dia 24, 1,5 milhão de pessoas comecem a receber o dinheiro de volta. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu ordens médicas para ficar em repouso e se afastar das ruas e eventos. Ele teve uma inflamação intensa no esôfago e foi submetido a uma endoscopia. O ex-presidente realizou exames que apontaram uma intensa esofagite. Bolsonaro passou por uma endoscopia digestiva no Hospital DF-Star, em Brasília. Com a mudança no quadro de saúde, o senador Flávio Bolsonaro compartilhou um comunicado assinado pelo pai, informando a suspensão das agendas previstas em Santa Catarina e Rondônia. A ausência nos compromissos foram comunicados a aliados depois do ex-mandatário faltar ao evento do PL 60+, na Câmara dos Deputados, em Brasília. Bolsonaro havia retomado as agendas do PL uma semana após ficar afastado, devido a uma pneumonia infecciosa. Desde então, ele fazia tratamento com antibióticos. A recomendação médica era de repouso e redução de atividades públicas, mas o ex-presidente esteve presente na manifestação na Avenida Paulista, realizada no último domingo, e viajou para Belo Horizonte na semana passada para participar de um evento com a presença de apoiadores como o deputado federal Nicolas Ferreira e o deputado estadual mineiro Bruno Engler, ambos do PL. Assim como na última vez em que se indispôs e cancelou agendas em Goiás, Bolsonaro estava com um quadro de soluços prolongados e até disse que não existe um remédio para isso. O episódio ocorre cerca de 2 meses depois do ex-chefe do executivo ter sido submetido a mais uma cirurgia abdominal. Desde que foi esfaqueado durante a campanha eleitoral de 2018, ele enfrenta complicações recorrentes e já passou por 7 procedimentos cirúrgicos. A última intervenção foi em abril, após um mal súbito durante agendas no interior do Rio Grande do Norte. A inflamação no esôfago foi provocada pelo uso prolongado de sonda no último pós-cirúrgico. Em junho, o médico responsável por Bolsonaro, Cláudio Biroloni, disse que o ex-presidente precisará passar por uma reeducação alimentar para que o quadro de soluços seja resolvido. O novo mal-estar acendeu o alerta da cúpula do PL.
Além da preocupação natural com a saúde de Bolsonaro, há o temor de que os seguidos episódios hospitalares passem a imagem de fragilidade do principal nome do partido. O ex-mandatário segue se colocando como candidato à presidência em 2026, apesar de estar inelegível. As baixas na saúde dele são vistas internamente como um campo para que nomes da esquerda e até mesmo da direita passem a questionar a sua capacidade de entrar na corrida eleitoral. Por isso, a recomendação no partido é de não contar com Bolsonaro em nenhum evento até que exista uma liberação médica. O cancelamento de agendas já havia sido informado pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. No comunicado, ela afirmou que ele permanecerá em repouso domiciliar para uma recuperação completa e disse que os soluços dificultam a sua fala. E a seguir, ministro da Fazenda Fernando Haddad vai à Argentina preparar o ambiente para o presidente Lula assumir amanhã a presidência do Mercosul. E corpo da brasileira que morreu em vulcão da Indonésia passa por autópsia no Rio de Janeiro e resultado deverá ser divulgado daqui a 7 dias. O Brasil vai assumir amanhã a presidência do Mercosul, medida que deverá enfrentar a oposição do presidente da Argentina, Javier Milei, que atualmente comanda o grupo de países. Pensando nisso, o presidente Lula enviou um representante do governo para preparar o seu encontro. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, iniciou uma série de compromissos em Buenos Aires com o objetivo de suavizar a relação com autoridades argentinas em preparação à chegada do presidente Lula para a cúpula do Mercosul. O evento, que reúne os principais líderes dos países membros, segue até esta quinta-feira e marcará a transição da presidência rotativa do bloco, que passará da Argentina para o Brasil. Pela manhã, Haddad participou de uma reunião com ministros da Economia e presidentes dos bancos centrais dos países integrantes do bloco. Em seguida, manteve uma reunião bilateral com o ministro da Economia da Argentina, Luiz Caputo, agendada a pedido do governo argentino. O encontro entre as autoridades econômicas se insere num contexto político delicado. Lula e o presidente argentino Javier Milei mantêm uma relação distante desde a posse do mandatário em dezembro de 2023. Apesar da tensão, os dois estarão juntos nesta quinta-feira na cúpula presidencial do Mercosul, mas sem previsão de reunião bilateral exclusiva. Entre os principais temas em debate no encontro do bloco estão a ampliação da lista de exceções da tarifa externa comum, mecanismo que regula as tarifas sobre produtos importados de fora do Mercosul. A proposta, que deve ser aprovada, prevê o acréscimo de 50 novos produtos à lista, totalizando 150 códigos tarifários com a flexibilização. A medida atende uma demanda da Argentina e, segundo o governo brasileiro, reflete o cenário atual do comércio internacional. Outro tema central na pauta é a formalização do acordo comercial entre Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio, formada por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. Negociado desde 2017, tecnicamente concluído em 2019, o acordo vinha sendo travado por pendências técnicas. Com cerca de 7 bilhões de dólares em comércio bilateral anual, a expectativa é que o acordo gere um incremento de até 5 bilhões no PIB brasileiro em 15 anos. O tratado abrange áreas como investimentos, serviços, compras governamentais, facilitação comercial, medidas sanitárias, desenvolvimento sustentável e propriedade intelectual. No campo dos acordos comerciais, o tratado entre Mercosul e a União Europeia, também negociado há mais de 2 décadas, permanece pendente de ratificação por parte dos órgãos europeus. Embora a revisão técnica tenha sido concluída em 2024, países como a França ainda resistem, alegando o desequilíbrio nas exigências ambientais impostas aos produtores europeus em comparação aos sul-americanos. O presidente Lula, que assume a presidência temporária do bloco nesta semana, já afirmou que pretende intensificar o diálogo com o presidente francês Emmanuel Macron para destravar a ratificação do acordo. Lula sugere que a França apresente propostas que possam tornar o pacto viável para todos os lados. Além das questões comerciais, a cúpula do Mercosul discute também temas como a cooperação regional no combate ao crime organizado, estratégias para promover a agricultura de baixo carbono e o fortalecimento da integração energética entre os países membros. O governo federal pretende fazer cortes em benefícios fiscais, o que pode render para os cofres públicos cerca de 20 bilhões de reais. A medida é uma das frentes estudadas pela equipe econômica para fechar as contas em 2026.
O Ministério da Fazenda tem relatado dificuldade técnica de elaborar um projeto com dispositivos que reduzam de maneira específica cada um dos benefícios existentes hoje, um a um. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, havia apresentado uma estimativa de arrecadação de 15 bilhões de reais. O tema que já tramita no Congresso Nacional pode ser aproveitados, desde que sejam aperfeiçoados, para que tenham resultado efetivo. O número 2 do Ministério da Fazenda, o secretário executivo Dário Durigan, disse aos congressistas que não dá para aprovar um texto genérico que determine só um corte linear dos benefícios existentes. O secretário executivo do Ministério da Fazenda destacou que a proposta enfrenta dificuldades na aprovação da redução dos incentivos fiscais. A equipe econômica busca alternativas para equilibrar as contas do governo até 2026. A equipe econômica do governo ainda pretende apresentar um relatório com corte nos incentivos fiscais, o que pode gerar uma arrecadação adicional de 20 bilhões de reais em 2026, considerando uma estimativa conservadora. A expectativa dos congressistas é de que o texto seja incorporado ao projeto de lei que está em análise na Câmara Federal. O governo continua trabalhando em soluções que possam viabilizar a proposta, enquanto busca o apoio necessário no Congresso para avançar com as medidas. O corpo da brasileira Juliana Marins, que morreu depois de fazer uma trilha em um vulcão da Indonésia, passou hoje por uma nova autópsia no Rio de Janeiro. O resultado deverá ser divulgado em até 7 dias. O corpo da brasileira Juliana Marins, de 26 anos, chegou ao Brasil nesta quarta-feira e foi encaminhado ao Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto, no centro do Rio de Janeiro, onde passou por uma nova autópsia. O procedimento teve início por volta das 8h30 da manhã e contou com a presença de peritos da Polícia Civil, um perito da Polícia Federal e representantes da família. A realização da nova necropsia foi autorizada pela Justiça Federal após pedido da Defensoria Pública da União. A medida foi solicitada diante de dúvidas levantadas sobre a causa exata da morte e o momento em que Juliana teria falecido, pontos considerados inconclusivos no laudo da primeira autópsia realizada na Indonésia. O legista Nelson Massini, professor de medicina legal, foi contratado pelos parentes de Juliana para acompanhar o novo exame. A irmã da jovem, Mariana Marins, também esteve no local durante a manhã. Juliana morreu após cair de um penhasco enquanto fazia uma trilha no Monte Rinjani, o segundo maior vulcão da Indonésia. O acidente aconteceu em 21 de junho, mas o corpo só foi localizado 3 dias depois em uma região de difícil acesso. A primeira autópsia realizada em Bali no dia 26 apontou múltiplas fraturas e hemorragia interna como causa da morte, indicando que a jovem teria sobrevivido por cerca de 20 minutos após o impacto. O laudo não especificava, no entanto, o dia exato do falecimento, o que gerou críticas por parte da família, que considerou a divulgação precipitada. O presidente do Irã colocou em vigor uma lei aprovada para suspender a cooperação do país com a Agência Internacional de Energia Atômica. Uma decisão que aumenta as preocupações sobre eventuais intenções iranianas para construir uma bomba atômica. A decisão do presidente Masoud Pezeshkian não incluiu cronogramas ou detalhes sobre o que essa suspensão implicaria, mas o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, disse em uma entrevista à CBS News que não acha que as negociações serão reiniciadas tão rapidamente, porém, acrescentou que as portas da diplomacia nunca se fecharão completamente. O Irã limitou as inspeções da IEA no passado como tática de pressão nas negociações com o Ocidente. Apesar de Teherã tenha negado que haja planos imediatos para retomar as negociações com os Estados Unidos, que foram interrompidas pela guerra de 12 dias entre o Irã e Israel. A televisão estatal iraniana anunciou a ordem de Pezeshkian, que seguiu uma lei aprovada pelo parlamento iraniano para suspender essa cooperação. O projeto de lei já recebeu a aprovação do órgão constitucional iraniano, o Conselho Guardião, na quinta-feira, e provavelmente o apoio do Conselho Supremo de Segurança Nacional do país, presidido por Pezeshkian. Na entrevista, o ministro Araghchi declarou que o Irã tem uma indústria de enriquecimento de urânio. Segundo ele, o material não é importado para o exterior e essa tecnologia não pode ser bombardeada.
Se existir a intenção de retardar essa indústria, o país pode recuperar-se dos danos rapidamente e compensar o tempo perdido. O enriquecimento agora é uma questão de orgulho e glória nacional. Eu quero acrescentar que estamos dizendo que também passamos por uma guerra forçada de 12 dias. Além de tudo que fizemos por este programa nuclear, e por isso as pessoas não recuarão facilmente. A televisão estatal transmitiu que o governo tem a obrigação de suspender imediatamente toda a cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica nos termos do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares e seu acordo de salvaguardas, citando o projeto de lei. Essa suspensão permanecerá em vigor até que certas condições sejam atendidas, incluindo a garantia da segurança das instalações nucleares e dos cientistas. Não ficou claro o que isso significaria para a IAEA com sede em Viena, órgão de fiscalização nuclear das Nações Unidas. A agência monitora há tempos o programa nuclear do Irã e disse que estava aguardando uma comunicação oficial do Irã sobre o que a suspensão significava. E a seguir, o Museu Nacional reabre no Rio de Janeiro depois de 7 anos destruído por um incêndio. E filhos cumprem pedido de empresário que morreu e sobrevoam Detroit, nos Estados Unidos, para despejar dinheiro aos mais pobres. A Operação Carga Pesada foi deflagrada pela Polícia Civil de São Paulo com apoio do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. Foram cumpridos mandados em 3 estados. A operação foi conduzida pela Polícia Civil de São Paulo com apoio do DRACO, Departamento de Repreensão à Corrupção e ao Crime Organizado da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, e mobilizou mais de 20 policiais dos 2 estados. Em Campo Grande foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão temporária. Um dos alvos foi preso. 10 celulares e um cofre foram apreendidos e 2 pessoas foram ouvidas e liberadas. Em São Paulo, na cidade de Guarulhos, foi detido um dos integrantes do grupo. Em Itapema, Santa Catarina, foi localizado o líder da organização. Na casa dele foram apreendidos relógios de luxo, um carro importado, uma moto de alta cilindrada e foi determinado o sequestro de um helicóptero, avaliado em 3 milhões de reais. A ação, denominada Operação Carga Pesada, teve como foco uma organização criminosa envolvida em roubos de caminhões. Segundo as investigações, o grupo atraía motoristas por plataformas de frete e, no momento do encontro, rendia as vítimas, que eram mantidas em cárcere privado enquanto os veículos eram roubados. Os caminhões eram encaminhados a países vizinhos, onde eram usados no transporte de cigarros contrabandeados e drogas como cocaína. A organização tem ligação direta com uma facção criminosa de atuação nacional. O prejuízo às vítimas ultrapassa 50 milhões de reais, valor que motivou o aprofundamento das investigações e a deflagração da presente operação. A Polícia Federal prendeu 63 colecionadores, atiradores e caçadores. Os chamados CACs foram procurados por crimes como homicídio, estupro de vulnerável e furto. As prisões aconteceram entre janeiro e julho deste ano, quando houve uma migração de dados sobre os CACs entre o Exército e a Polícia Federal. Segundo o delegado Fabrício Kerber, diretor de Polícia Administrativa, setor responsável pela fiscalização de CACs, apenas entre segunda e terça-feira desta semana foram efetuadas 9 prisões. A transferência de competência do Exército para a Polícia Federal estava em tramitação desde 2023, após um decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e é considerada peça-chave para o desarmamento civil. A disseminação de armas nas mãos de civis foi alvo de críticas do PT durante todo o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo a PF, as prisões efetuadas em 2025 se somam aos outros 147 mandados cumpridos durante o período de recadastramento das armas em 2023, primeiro ano do governo Lula.
A partir de agora, os dados sobre os CACs estão reunidos em um único sistema da Polícia Federal, o SINARM. A instituição pretende fazer uma filtragem dos 978 mil certificados de CACs emitidos no Brasil e 1,5 milhão de armas registradas em nome de colecionadores, atiradores e caçadores. Para o delegado, a tendência é que a fiscalização abra uma nova leva de inquéritos sobre desvio e tráfico de armas legais para o submundo do crime, já que a PF terá privilégio para vistoriar o arsenal dos CACs e onde as armas estão localizadas. Após criticar o projeto de armamento da população civil de Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2022, o presidente Lula colocou medidas em prática em seu governo para tentar controlar o mercado. Um decreto assinado em 2023 retomou restrição para alguns tipos de calibre, colocou maior limite na aquisição de armas e munições e criou regras para instalação e funcionamento de clubes de tiro. A capacidade do Exército em fiscalizar armas de fogo e munições vem sendo contestada nos últimos anos. Em 2023, o Tribunal de Contas da União publicou o relatório de uma auditoria que encontrou sérias fragilidades em todas as áreas do controle militar. A última ação da Operação Rastreio, denominada como Dia D, conseguiu recuperar quase 4 mil celulares e prender mais de 200 suspeitos desde maio deste ano. A Operação Rastreio começou em maio deste ano e visa acabar com o roubo, furto e receptação de celulares. A ação da Polícia Civil do Rio de Janeiro aconteceu em todos os 92 municípios fluminenses e mobilizou agentes das delegacias distritais e especializadas. Desde o dia de seu lançamento, já foram apreendidos mais de 4 mil aparelhos e mais de 200 pessoas presas. O Dia D ocorreu uma semana depois das delegacias de todo o estado enviarem notificações para que os mais de 3 mil usuários de celulares entregassem os aparelhos frutos de crimes. As pessoas notificadas tiveram prazo de 3 dias para devolver os telefones e, assim, evitar uma possível responsabilização criminal. Segundo a Polícia Civil, mais de 1.000 pessoas devolveram os aparelhos espontaneamente. Um homem foi preso em flagrante quando os agentes civis de Niterói localizaram sua casa. Com ele, foram encontrados 136 celulares e alguns deles estavam com restrição por furto ou roubo. O suspeito tinha 4 anotações criminais e foi encaminhado para o presídio. Agora ele responderá por receptação qualificada e pode pegar até 8 anos de reclusão. Em outra ação, os policiais de Niterói foram em estabelecimentos especializados no reparo e manutenção dos aparelhos. Em um deles, no centro da cidade, foi recuperado um celular que passará pela perícia antes de ser devolvido para o legítimo dono. O proprietário do comércio foi conduzido para prestar depoimentos. Além da operação, o Departamento de Tecnologia do Rio de Janeiro lançou um aplicativo, Celular Seguro, que irá permitir verificar se o celular foi roubado ou furtado. O objetivo é proibir a compra de dispositivos ilegais, facilitar o bloqueio e a restrição, além de auxiliar na devolução dos telefones roubados às vítimas e apoiar as ações das forças de segurança. Apresentado no Palácio Guanabara, na zona sul do Rio, a ferramenta será integrada ao site do governo federal, permitindo que qualquer pessoa consulte o e-mail, número de identificação único de cada aparelho, de forma gratuita. Os filhos do milionário norte-americano Darrell Thomas, de 58 anos, cumpriram a ordem do pai. Seu último pedido antes de morrer foi para que eles dessem uma ajuda aos moradores de Detroit, nos Estados Unidos, jogando dinheiro de um helicóptero. Foi o que aconteceu. Segundo o jornal Detroit Free Press, Darrell Plant Thomas, muito querido no East Side de Detroit, faleceu recentemente. Após sua morte, uma aeronave sobrevoou o cruzamento da Great Truth Avenue com a Conner Street, em frente ao seu negócio, o showroom China Express, e lançou $5 mil em dinheiro, cerca de R$27 mil na cotação atual. Thomas pediu que o dinheiro fosse lançado sobre a cidade como um gesto de gratidão à comunidade. Um vídeo publicado nas redes sociais pela sobrinha de Thomas, Crystal Perry, mostra as notas e flores caindo do céu em meio aos carros e as pessoas apanhando as cédulas no asfalto. Além de empresário, Thomas também era piloto profissional de corridas licenciado pela National Hot Rod Association. Ele tinha 2 filhos, 5 irmãs e netos. A causa da morte não foi informada.
O Museu Nacional reabre parcialmente hoje no Rio de Janeiro. O local, que é um dos símbolos da cultura nacional, estava completamente interditado em consequência de uma tragédia. Após 7 anos do incêndio que devastou parte significativa de seu acervo e estrutura, o Museu Nacional, no Rio de Janeiro, volta a receber visitantes a partir desta quarta-feira. A reabertura, ainda em fase inicial, marca o reencontro do público com o histórico Paço de São Cristóvão, na Quinta da Boa Vista. A exposição de reabertura ocupa áreas já restauradas do palácio e reúne peças simbólicas. Um dos destaques é o esqueleto de um cachalote de mais de 15 metros, suspenso sob a nova clarabóia da escadaria principal, considerada a maior estrutura do tipo já exibida na América do Sul. Outro ponto de grande interesse é o meteorito Bendegoa, que resistiu às chamas e agora retorna ao espaço expositivo ao lado de outras rochas espaciais. O percurso também apresenta aos visitantes os bastidores da reconstrução do museu, com registros fotográficos, esculturas restauradas e ornamentos arquitetônicos resgatados dos escombros. As visitas com número de vagas limitado ocorrerão de terça a domingo até o fim de agosto. Depois desse período, os espaços serão novamente fechados para dar continuidade às obras. A cerimônia de reabertura ocorreu na última segunda-feira com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana, que visitou a exposição e acompanhou o andamento da restauração. O projeto de reconstrução, orçado em 517 milhões de reais, deve ser finalizado até 2027. De acordo com o MEC, os investimentos federais já somam mais de 50 milhões. Fundado em 1818, o Museu Nacional é o mais antigo do Brasil e um dos mais importantes da América Latina. Antes do incêndio em setembro de 2018, causado por um curto-circuito, segundo a Polícia Federal, seu acervo ultrapassava 20 milhões de itens, incluindo fósseis, artefatos arqueológicos e documentos históricos. Entre as peças parcialmente recuperadas está o crânio de Luzia, o fóssil humano mais antigo encontrado nas Américas. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.